Está começando Programa Bora Falar, com Juliana Lafron. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Bora Falar. Eu sou a Juliana Lafron e nós estamos aqui no Juicy Hub, o maior hub de inovação da Baixada Santista, que é a casa do nosso programa. Ao meu lado tem o meu maninho, Kaique Barbosa, sempre abrilhantando a nossa bancada. E aí, atrás das câmeras, nós temos Beni Coquito Filho, Luan Matos e Jéssica Lafron, que preparam tudo pra gente entregar o programa com muita qualidade pra você. E maninho, que rufem os tambores pra gente saber quem é o convidado desta noite. Boa noite, Ju. Boa noite a todo mundo que tá acompanhando o nosso programa. Olha, hoje eu vou falar um negócio, eu vou ter que ler esse currículo aqui que eu não consegui memorizar, né? A gente vai falar sobre jornalismo esportivo e a gente trouxe Vitor Anjos, que é formado em jornalismo, atualmente assessor de imprensa do Santos Futebol Clube, mas já exerceu dentro do clube a função de apresentador da Santos TV, social media, assessor de imprensa das Sereias da Vila, né, que é a equipe feminina do Santos, mas também já passou pela Rádio CBN, Gazeta Esportiva, Record TV Litoral, Jornal Tribuna, Jornal Expresso Popular, Santa Portal e um monte de coisa. Seja bem-vindo, Vitor Anjos. Obrigado, gente. Obrigado, Kaique. Obrigado, Jéssica. Cara, é grande, né? Grande esse currículo aqui, né? Por isso que eu falei, vou ter que ler, porque, né? Várias passagens. É isso aí, além desse currículo gigantesco, a gente sabe que ele também é uma pessoa muito popular, né? Sim. Porque ele te conheceu de um rolê, conheceu eu e a Jé de outro rolê e o Beni de outro rolê. Então ele tá aí circulando em várias rodas, né? Pô, vocês... Acho que o primeiro que eu conheci foi a Ju e a Jé, porque a gente se conheceu através da sua tia, né? Que é a Jane, que o Guarujá é pequeno, hein? Todo mundo do Guarujá se conhece. O único daqui que não é do Guarujá, acho que é o Beni, né? Uhum. O Beni é aqui de Santos, todos nós somos do Guarujá, a gente se conhece através da Jane. O Kaique eu conheci através da Tamires, que é esposa de um amigo meu, e aí a gente ficou junto, se juntou lá em festas lá na casa de vocês, e agora estamos aqui todo mundo junto, quem diria, né? Quem diria? Quem diria, isso aí. E Vitor, a gente sempre começa o nosso programa com uma desconstrução de rótulos, né? Eita. Então, vendo todo este currículo super jornalístico que você tem, né? Essa carinha de anjinho, de Vitor Anjos, faz né? jus ao nome. Os nossos espectadores podem já construir uma imagem sua. Então, a primeira pergunta que a gente faz para o nosso convidado é: quem é você, né? Como que você gostaria que a galera que está acompanhando a gente enxergasse o Vitor? Rapaz, é difícil esse tipo de pergunta. Aqui é hardcore. Ainda mais a gente que está acostumado a fazer esse tipo de pergunta, você falar de si, é uma coisa complicada. Mas assim, eu acho que eu sou um cara que deixa eu ver. Alegre, não tenho... Até porque eu sou um privilegiado demais de trabalhar no clube do meu coração, e vocês sabem bem que a gente dividiu esse amor por uns bons anos do Santos, vocês têm até hoje, e vamos convencer o Kaique a ter também. Até o final do programa. Vai virar Santista. Sou um privilegiado por isso, sou privilegiado também por ser pai, tenho uma pequenininha que vai fazer 9 anos esse ano, que é a Júlia, que eu só estou aqui hoje por causa dela, acho que depois a gente até entra nesse tema. E sou alegre, feliz, trabalhador igual todos vocês aqui. E não sei se eu tenho mais alguma coisa pra falar sobre mim, não. A gente pode ir falando aí durante o programa que sai alguma coisa assim, mas falar de si é uma coisa complicada mesmo. Hein? Eu imagino, eu não sei, pra você que já trabalha com comunicação, né, tá envolvido nisso, tá agora na posição de entrevistado, é confortável, não é? Não é. A gente prefere estar do outro lado. Eu tenho muito mais costume de ficar perguntando pras pessoas. Se eu estivesse do lado de você, agora fazendo a pergunta, aí seria muito mais fácil. Até porque quando eu trabalhei na CBN, a gente fazia programa de 1, 2, 3 horas, e aí é tranquilo. Agora, quando você tem que responder, você é a pessoa aqui na cara, eu não tenho muito esse costume. Então, é um pouco difícil, sim.
Show. Então vamos aproveitar e virar o jogo. Por que você não trouxe pro Santos, hein, Kaique? Pode fazer as perguntas. Nada virou o jogo, gente. Vamos deixar abaixo essa pergunta, tá? Eu tenho um pai santista. Olha, então, já assim, é um não, caminho meio a minha caminho família, a minha família tem um berço santista. Na verdade, minha família é bem misturada. Tem corintiano, tem santista, tem São Paulino. Você tem 2 irmãs santistas aqui, Pois é, ó. tá vendo? Mas eu tô em desvantagem, gente. Vamos parar por aí. Não, o Benny não é santista também, né, Benny? Deixa abaixo. Até o fim do programa a gente convence o Kaique. Mas acho que é legal a gente também comentar, porque eu falo sempre que tem alguém ligado à comunicação, né, Maninho, aqui no programa, sobre o jornalismo, né? Eu sei como que o Benny foi parar no jornalismo, qual que é a história dele, mas como que é a sua? Como que você chegou no jornalismo? Por que você se encantou por essa profissão? Cara, acho que basicamente é o que todos os meninos que gostam de futebol e que não são bons jogadores tiveram esse sonho quando eram pequenos. Assim, eu sempre fui um consumista absurdo de futebol. Quando eu era, despertou a paixão em mim, assim, no futebol quando eu tinha uns 7 anos, por aí. E eu digo que eu costumo torcer para um time depois que ele perde um jogo. Eu sou totalmente o contrário. E aí quando o Santos foi derrotado, minha família toda sempre foi santista, mas aí quando o Santos foi derrotado em 2001, perdeu aquela semifinal pro Corinthians, que eu olhei, assistiu em casa, eu olhei pro meu pai e o meu avô, os dois chorando, assim, eu nunca vi eles chorarem tanto por causa de uma coisa. Eu falei, eu quero saber o que é isso, quero me apaixonar por isso também. E aí ali eu falei, virei santista de vez. E a partir daquele momento, e eu dei sorte, porque no ano seguinte o Santos foi campeão em cima do Corinthians, encerrou um tabu de 18 anos, e depois começou a ganhar tudo ainda bem, então virei torcedor mesmo numa fase boa. E a partir dali eu comecei a consumir tudo assim, mas tudo mesmo. Eu comprava o jornal, o Lance, que custava 50 centavos na época, meu pai me dava um dinheiro, eu ia lá comprar, lia o jornal inteiro, tudo do Santos, acompanhava todos os programas esportivos, e ali começou a despertar. E aí quando você começa a jogar bola, você vê que você é ruim, que era o meu caso, que eu não sou um bom jogador, aí eu comecei a despertar essa chama do jornalismo. Eu quero fazer isso. Quero virar jornalista esportivo. Nunca que eu pensei que ia ser assessor do Santos. Na época nem existia o cargo a função de assessor de imprensa. A minha ideia era ser jornalista, ser o William Bonner, como todo mundo que entra no jornalismo quer ter, né? E aí foi ali que despertou. E aí eu comecei acompanhando tudo, lendo, entendendo como é que funcionava a reportagem, me interessando, tananã. E aí a minha ideia era fazer faculdade em São Paulo. Só que aí como eu me mudei pro Guarujá em 2009, e aí já estava perto de acabar meus estudos, aí eu comecei a pesquisar coisa por aqui. Eu falei, mas eu acho que eu vou entrar na faculdade de jornalismo mesmo. Vai ser isso. Me formei, entrei e hoje a gente tá aqui. Isso aí, você fez Santa Cecília. Santa Cecília, estudei no Santa, porque isso foi uma coisa que me atraiu no Santa Cecília. O pessoal até falava que o Unisantos é um pouco melhor no jornalismo, não sei o que, o ensino é melhor e tal, só que eu falei, o Unisanta tem uma TV, que é a TV lá do Santa, e isso é uma coisa que atrai pra sair só da teoria e pra prática. E é uma coisa que todas as pessoas que eu conversava antes de entrar na faculdade me falavam que o que vale, cara, no fim das contas, é muito mais a prática do que a teoria. Não adianta nada a pessoa tá lá, vai pra faculdade, estuda 8 horas por dia, desesperadamente e tal, mas não faz um estágio, não procura aprender como é que funciona, porque a prática, ela é fundamental. Não adianta nada você estudar e você não praticar. E aí, isso me fez escolher o Santa, tanto que eu entrei, meu primeiro estágio foi na TV Santa Cecília, no site do Santa Portal, e ali a gente ajudava um pouco na TV, e isso ajudou muito. Eu acho que se eu tivesse feito só a teoria, eu não estaria aqui hoje, porque eu até pego como exemplo o pessoal que se formou comigo. Muitos não fizeram estágios, alguns porque não podiam, porque estavam ocupados com emprego, a gente sabe como que é a vida, né? Para pagar uma faculdade não é fácil, eu tive o suporte do meu pai e da minha mãe nessa, então, graças a Deus eu tô aqui. E muitos não fizeram por achar que não era relevante. E aí, uns 70% dessas pessoas que se formaram comigo não estão na área hoje. Eu fico um pouco triste por isso, mas é uma coisa que eu já sabia quando eu estava na faculdade. Eu falei, olha, se você não fizer a prática, primeiro, para você aprender, e segundo, para você ter um network, você tem que conhecer as pessoas. Tanto que eu conheço todos vocês me conhecem. Isso faz uma diferença absurda. Isso até para quem estiver assistindo aí e quiser seguir nessa área, e acho que em todas as áreas isso é relevante, a prática é o principal.
Você tem que passar de ano, obviamente, não pode ficar de DP na faculdade, tem que saber lidar com um pouco das duas coisas, mas não só focar ali na faculdade e na teoria. Tem que sair dali, tem que sair, abrir a caixinha, senão você vai ficar preso. O Benny também sabe disso e também... Tá muito semelhante a história de vocês, cara. Também saiu da bolha, tanto que o Benny entrou no estágio lá com a gente, tava quase terminando o meu estágio. Eu já tava no 4º ano. Você foi veterano do Benny. Fui veterano do Benny. Infelizmente, Fez trote nele. Não consegui fazer trote. Benny. Trote, né? O trote na faculdade lá, eu sofri bastante. Então foi inclusive bicho, né? Bicho. Eu fugi do trote. Ele foi meu bicho. Eu era bicha. Eu sou. Muito bom. Que coisa, né? Nossa história é parecida. Por uma letra. De todas nós. É isso. Uma letra faz uma diferença muito grande. Uma letra, uma vírgula. Isso aprende na faculdade também. Jornalista sabe disso. Uma vírgula muda muito. A entonação. E você, então você é apaixonado por futebol, santista, e aí cursou jornalismo, e isso tudo te levou até o Santos. Futebol, apaixonado por um time que é o melhor do mundo. Exatamente. Levou ele a escolher a profissão da vida dele, maninho. Olha a força. Da vila, e isso tudo te levou até o Santos, né? Como foi essa caminhada até lá? Porque assim, você passou, só voltando aqui, por várias emissoras e jornais e tudo isso, né? Foi uma caminhada... Você, desculpa, tem quantos anos? Eu tenho 29. Um bebê. Esse ano faz 3.0. Mentira, eu também tô nessa idade. Trintou pra todos nós. Trintou pra todos nós. Mas você já tem uma caminhada, né? Apesar da pouca idade, bem grande. Tem bastante experiência. Mas até chegar no Santos, como foi esse processo? Record TV, Gazeta, CBN, Expresso Popular, Tribuna. Fala um pouco pra gente. Olha, primeiro que como eu falei no começo, eu nem esperava trabalhar diretamente dentro do Santos. Porque quando a gente entra na faculdade, a gente não sabia da existência, basicamente, da profissão de assessor de imprensa. Era uma coisa meio escondida, assim, né? Você não sabe o que é. Você só tem a visão do jornalista esportivo, o cara que lá faz a passagem, faz o VT, apresenta jornal e tudo mais. E aí eu nem comecei... O meu sonho era trabalhar num jornal, cobrindo o Santos, sendo setorista do Santos, não trabalhando no Santos. Mas aí, como você falou, os caminhos levaram até lá e foi bom demais, não vou negar. Mas assim, é uma coisa que eu falo pra todo mundo. Eu só tô aqui hoje muito por causa da minha filha, que hoje tem 9 anos. Se eu acabei de falar... Vai fazer 9 anos. Se eu acabei de falar que eu tenho 29, ou seja, eu fui pai com 20. Então assim... E obviamente não foi uma gravidez planejada. Eu e minha... Hoje, esposa, a gente nem namorava na época, a gente tava só ficando ali. Maravilhosa, um beijo, querida. E aí, eu já tava no segundo, da saída do 2º pro 3º ano na faculdade. Nessa época eu era estagiário no Santa Portal e eu fazia uns bicos lá na Santa Cecília TV, que era para ajudar a pagar a faculdade, porque o estágio no Santa Portal, ele não era remunerado. Eles davam um desconto na parcela da faculdade, 40% de desconto, que era um valor considerável, mas não era um salário, não tinha dinheiro. Aí eu fazia esses bicos na TV. Pra poder tirar um dinheirinho a mais, que a gente fazia um programa lá, vários. Tinha um programa da tarde, o Baixada Esporte, depois tinha um programa do Edgar Boturão, que era, eu não lembro qual era o nome na época, porque mudou, acho que hoje é Em Foco, alguma coisa assim. Ponto de Vista. Ponto de Vista. Era um outro nome, eu preciso lembrar. Uns 30 anos aí, ó. Porque ele foi... nossa, tá batendo a idade. Eu sei, né? querido. Porque depois ele saiu pra ir pra ser candidato, o Boturão, aí mudou o programa e voltou, e hoje é Ponto de Vista. Mas eu trabalhei lá, e no programa da Renata Bussaf Queiroga, Tudo de Bom. E aí, em cada programa desse, eu tinha uma função diferente. No Baixada Esportes, eu era câmera. No do Boturão, eu fazia áudio. E no da Renata, eu mexia no CG, que é aquela letrinha que aparece embaixo ali. E assim, como não era nada oficial, a gente só ganhava por fora ali R$200, R$300, porque era só uma horinha de programa. Montava, desmontava o estúdio, a gente descobriu que eles pagavam dessa forma e a gente começou a fazer lá. Aí ajudava. Só que aí, nesse meio tempo, eu, com 3 empregos, faculdade, descubro que vou ser pai. Hello, papai.
Rapaz, assim, eu amo a minha filha, falo isso pra ela. Uma hora eu vou ter essa conversa com ela, porque eu não vou ficar mentindo. Ela está assistindo o programa. Pode Um dia ela vai entrar, assistir. Júlia, Um dia ela vai assistir. Mas ela vai saber que não foi um susto, Sim. tanto pra mim como pra mãe dela. Foi Eles não estavam preparados. nem um pouquinho. Desespero total, assim. Aquela choque de realidade. Fala, meu Deus, E agora? o que eu faço na minha vida? Eu ganho R$500 por mês e 40% de desconto na faculdade. Como é que eu vou ter uma filha? Foi assim, desesperador. Desesperador mesmo. A gente passou ali uns 3 meses de pânico total, que a gente segurou só pra nós a informação, eu e a mãe. A gente não contou pra ninguém. Aí depois de muito conversar, a gente falou, não tem o que fazer, cara. Tem que contar. E eu nem conhecia o pai e a mãe dela. Pra você ver como... E ela não conhecia meu pai. Oi, sogrão, oi, sogrão. É. Não sei se Não, você já era chega voz. assim, esse aqui é uma namorada, a gente vai ter uma filha. É. Foi mais ou menos assim. Só que assim, isso até é pra ficar claro, gente, não façam isso, tá? Usem camisinha. É. Porque assim, a gente deu muita sorte. Porque os meus pais e os pais dela nos abraçaram na Maneiro. situação. Tanto que quando eu contei pro meu pai, foi um choque tremendo. Eu até usei uma estratégia com meu pai. Porque assim, eu já sabia que ela tava grávida, já tava consumado. Só que aí, não tem o bar do Golfinho ali na Pitangueiras, no Sei. Guarujá? Ali é o ponto que eu ficava com meu pai, toda sexta-feira a gente ia lá tomar uma cervejinha. Aí eu falei, pai, vamos lá que eu tenho que te contar uma coisa importante. Aconteceu um negócio aí. Aí eu, indo lá no meio da cerveja, a cerveja já vai, eu falei, pai, então, fiz 100 e a gente tá numa suspeita. Mas eu acho que tá. Só que eu não cravei de Não primeira. cravou. Aí eu falei, eu vou conversar com ela esse final de semana, na segunda eu te conto. Aí isso serviu pra quê? Estratégia. Pra ele ficar matutando na sexta, sábado e domingo a situação, pra ir na segunda eu chegar e dar o baque. E aí foi o que aconteceu. Aí quando chegou, ele tomou um baque também, mas menos. Porque, né? Você já Eu deu já dei uma maciada na sexta-feira. spoiler. E aí a gente conversou, e no mesmo dia que eu contei pro meu pai, ela contou pros pais dela. E aí foi aquilo, falou, você vai ter que vir aqui pra conhecer os meus pais, né? Eu já entrei em desespero, fui pro pai dela, vai me matar, cara. Imagina, hoje eu me coloco nessa situação porque eu tenho uma filha. Imagina se acontece com a minha filha, eu ia ficar maluco. Ia ficar doido. Só que aí o meu pai foi parceiraço nessa situação. Ele chegou, eu vou contigo. Não vou deixar você ir lá sozinho, tá maluco? Esperto. Legal. Você lá chega sozinho, o pai dela vai matar você. Aí ele foi junto comigo, e aí quando a gente abriu a porta lá e o pai dela viu o meu pai, ele já ficou numa segurança, que ele falou, ele não é um degenerado, um maluco que engravidou minha filha, é um cara que pelo menos tem o pai ali por trás e tal. E aí sentou, conversou, e aí começou a se acertar. E a gente não namorou, tá? Pra deixar claro, não foi um negócio que, engravidou, vai casar, aquela coisa bem retrógrada. Não foi isso. A gente conversou, a gente falou, não adianta nada a gente ficar junto por causa de um bebê. Porque a gente tá começando errado, a gente tá começando forçado. Agora que nossos pais nos deram esse apoio, a gente tem essa retaguarda, que tem uma diferença tremenda. A gente vê tantas pessoas que têm um filho jovem e sofrem porque não tem o apoio dos pais, é gigante. Então isso foi fundamental para nós dois. E a gente conversou, a gente falou, já que a gente tem esse apoio, a gente não tem por que forçar uma relação agora. Vamos indo, levando aí, e se a gente quiser ficar junto, a gente fica. Se não, tá tudo bem e tal. Só que aí foi seguindo o tempo, foi passando, começou a... Porque eu já gostava dela e ela gostava de mim. Só que ainda não, né? Uhum. E aí no meio tempo vem um baque desse, a gente acaba até se afastando um pouco, e depois se reaproximando e tudo mais. Aí quando chegou ali, minha filha nasceu em agosto, quando chegou ali junho, a gente decidiu namorar de vez e estamos aí juntos até hoje. Até hoje. E aí o que eu digo, que é dando essa volta toda para chegar... por causa da Júlia que você... Para responder a sua pergunta, dando essa volta inteira, eu já estava no estágio no Santa Portal, e já tinha esses empregos que foram muito importantes, apesar de serem bicos ali, que é ali que a gente faz o network também pesado, com os convidados, com todo mundo. Já tinha me ajudado bastante. Porém, estava rolando um processo seletivo para trabalhar na CBN, estágio na CBN, de produtor e repórter. E eu estava nesse processo. E aí eu cheguei até a fase final do processo e ficou eu e um rapaz, que é até meu amigo, que é o Vinícius, que hoje está morando no interior de São Paulo, meu amigão mesmo, e a gente ficou na final. Aí ligaram pra gente e falaram,
a última parte do processo vai ser você e o Vinícius, tal, vem aqui no estúdio pra gente fazer uma provinha. A gente fez lá uma provinha, teste de voz e tudo mais, os dois. Beleza. Aí a gente foi pra casa, deu uma semana, me ligaram. Falaram, ó, você passou. Eu passei, entrei, tanana, maravilha. Aí depois que eu entrei, depois de um mês, 2 meses já que eu estava já trabalhando na CBN, o nosso chefe lá, que era o Oswaldo, ele numa conversa informal, ele falou, ó, você e o Vinícius, vocês dois foram espetaculares, os dois estavam empatados praticamente. O que desempatou pra você foi o fato de que eu soube, pela Mayara, que trabalhava lá e era minha amiga na época, que você ia ter uma filha pra nascer. E isso pesou um pouco, porque eu falei, pô, o menino vai ter uma filha, eu vou contratar ele, porque os dois foram iguais, não tem como tirar no par ou ímpar. Aí isso pesou. E aí eu entrei na CBN por causa da minha filha. Ah, então realmente... Então isso, quando eu falo que realmente ela faz parte, de fato. ela faz parte. Se não fosse por ela, eu não teria entrado na CBN, e foi na CBN que eu fiz um network maior ainda, e uma coisa foi levando a outra. Você vai conhecendo gente, você vai criando contatos, você vai crescendo na profissão, porque quando eu entrei na CBN... eu não sabia nem, eu parecia o Neymar em 2009, assim, não conseguia nem falar direito. Não conseguia falar no microfone igual eu tô falando aqui. Era bem travado. Então, como era um estágio, você tem a oportunidade de aprender no estágio. E aí eu fui crescendo, eu comecei a entrar no ar com informação de trânsito. Aí, e nessa mesma época, assim que eu entrei, 2 meses depois que eu entrei, teve o acidente do Eduardo Campos. Nossa. Que foi aqui do nosso lado. Sim. E foi assim, e foi um caos tremendo, tremendo. Todo mundo trabalhava em redação aqui na Baixada Santista naquela época. Eu não sei se o Beni já tava. Ali a gente ralou, cara. Porque foi a primeira vez que acontece um desastre que para o país em Santos. Nunca tinha acontecido isso. Sim. Na cidade de Santos. E assim, a gente não tinha uma estrutura grande de estúdio para acompanhar nada. Então, e nessa época eu trabalhava no Santa Portal. Também, eu trabalhava na CBN de manhã. Entrava na CBN 6 horas da manhã, terminava meio-dia, almoçava e 1 hora eu tava lá na Santa Cecília. E depois comecei a trabalhar na Tribuna também, tudo uma coisa puxando a outra. E quando aconteceu esse caso do Eduardo Campos, a gente tinha 3 repórteres lá. E eu era o estagiário. Só que era rádio do Brasil inteiro ligando pra CBN Santos. Porque era a única rádio grande da Baixada Santista, era a CBN. Então, todo mundo ligava pra cá para os repórteres daqui entrarem como correspondentes. Falando, ó, tá acontecendo isso, e todo mundo lá. E aí chegou num ponto que, assim, começou a ligar a CBN de Pernambuco, porque o Eduardo Campos era de lá. Começou a ligar a CBN de não sei aonde. Aí o meu chefe falou, ó, todos os 3 repórteres estão ocupados. Um tava no evento que o Eduardo Campos ia lá no Guarujá e que não apareceu, infelizmente. Outros estavam no acidente, outros estavam no estúdio e tal, e não tinha ninguém pra entrar ao vivo com as afiliadas que ligavam. E o chefe falou, ó, você que vai entrar. Tá contigo. E assim, eu nunca tinha entrado ao vivo pra falar de nada. Desespero total. Mas aí eu montei lá um textinho e comecei a entrar. Falei, o Eduardo Campos sofreu um acidente de avião, entrando tudo, foi o horário tal, ele tinha que estar no evento tal, lendo, mas assim, eu não sei quem tava em casa ouvindo percebeu o meu nervosismo. Mas eu entrando ao vivo assim, ó. Eu pegava o microfone e assim, ó. Vou até desculpa, assim, ó. Foi desesperador. Só que foi um aprendizado ali absurdo. A partir dali que eu falei, pô, agora eu já tenho uma casca maior como repórter ali. E ali eu cresci bastante, assim. Foi sensacional. Foi uma experiência triste, né? Óbvio, não dá pra falar que não foi. Só que foi um aprendizado absurdo em várias questões. Na questão de aprender a entrar ao vivo, na questão de aprender a lidar com fake news, porque naquela época, né, quem trabalhou em redação viu que começou a aparecer um monte de fake news sobre a situação. Ah, porque ele caiu um helicóptero. Ah, porque não foi não sei o que. Não foi acidente, montaram. Eu não sei se vocês viram nessa época, não sei se vocês lembram, que entrou no ar no jornal Hoje da Globo um cara falando que viu os olhos do Eduardo Campos, que pegou no corpo, que foi desesperador. Isso tem no YouTube, se vocês procurarem lá. Não lembro. E assim, quem entrou com ele foi o Burnier, da Globo, que é correspondente. Correspondente, quando é um cara que ele já tá num patamar muito alto, ele não trabalha em afiliada. Ele trabalha na matriz, em São Paulo ou no Rio, e quando tem uma coisa muito grande, um desastre, eles mandam esse correspondente, porque ele é, né,
o rosto da Globo. Ele é o cara que todo mundo sabe quem é. Uhum. Só que geralmente esse repórter, ele chega numa situação, ele nem sabe o que tá acontecendo direito. Quem monta o roteiro ali pra ele ler tudo é o pessoal das afiliadas, pra ele montar e só entrar ao vivo. Só que colocaram esse cara pra falar com o Burnier. Só que quem era daqui da Baixada, o pessoal das TVs locais, sabiam que esse cara, ele era um charlatão. Ele é um mentiroso total, sempre já inventou várias mentiras, esse rapaz. Só que aí o pessoal da Globo não sabia disso. E ele entrou ao vivo e falou uma mentirada absurda. Falou que, os seus olhos azuis. Assim, foi vergonhoso. O Benny sabe dessa situação. E isso virou até um exemplo negativo de qualquer palestra jornalística que você tem aqui na Baixada. Eles dão esse exemplo de como não fazer uma cobertura jornalística. Uhum. Porque fake news, cara, é muito fácil de você propagar. A gente viu nas últimas eleições aí como é muito fácil. Então a gente tem que pegar... Só que naquela época não existia, 2014, já 9 anos atrás, não existia essa coisa de desmentir fake news. Era muito fácil a pessoa jogar uma fake lá e passava. E isso aconteceu. Mas assim, foi uma experiência sensacional no quesito de aprender a entrar ao vivo, aprender a lidar com o nervosismo e aprender a saber quando é uma fake news, quando você tem que pensar 2 vezes antes de entrar ao vivo. Porque a Globo, a maior de todas, conseguiu propagar uma fake news. Imagina a gente, que era só a CBN, que era aqui pertinho, pequenininha. Mas foi uma experiência porque entrar grande. ao vivo já é desafiador. E ainda transmitir uma notícia dessa magnitude, né, Ju? Eu imagino que tenha sido realmente um momento de virada de chave, assim, da tua vida, né? Pra todo mundo. Acho que todo mundo que entrou naquela cobertura teve uma virada. O Benes, uma virada assim de chave absurda, porque eu nunca vi tanta gente na minha vida. Eu só fui ter essa experiência assim de novo, de ver uma situação tão grande, foi agora em em janeiro, no velório do Pelé na Vila Belmiro, que ali sim foi um negócio tremendo, vi gente do mundo inteiro. Na situação do acidente do Eduardo Campos, teve gente do Brasil inteiro. Veio gente do Brasil inteiro, mas no Pelé foi muito maior. Só que aí eu já tava numa situação a nível mundial, só que já tava numa situação que eu já tô mais experiente, já sabia lidar com a situação melhor, então a gente conduziu bem. Foi uma situação triste, chorei bastante aquele dia, bastante mesmo, mas não na frente da galera, só no cantinho ali pra ninguém ver. Mas ali eu já tava mais experiente, foi muito maior do que o Eduardo Campos, mas eu já tava mais experiente para lidar com a situação. O do Eduardo Campos eu tinha 2 meses de CBN, tinha acabado de entrar, poucos meses de Santa Portal, um moleque ainda, 20 anos. Minha filha não tinha nem nascido, ainda tava na barriga da minha esposa, e me jogaram nessa bomba aí, mas foi sensacional. Bela experiência. Eu ia te perguntar da questão do velório do Pelé, mas assim, tirando essas experiências, tem alguma outra que te marcou muito enquanto jornalista, que você lembra, seja pelo motivo que for, que ficou marcada aí na mente, no coração? Cara, que ficou marcado, essa do Eduardo Campos, já falei. A do Pelé foi muito forte mesmo. E assim, eu acho que aí entra um pouco mais do lado torcedor e do lado do trabalho mesmo, que foi a final da Libertadores. Uhum. Aí entra o lado triste, porque assim, antes do velório do Pelé, aquela semana de final de Libertadores, porque a gente ficou uma semana toda no Rio de Janeiro na preparação para a partida. Ali foi uma semana de trabalho sensacional, uma experiência, uma das melhores semanas da minha vida, porque a gente via que também tinha o continente todo olhando pra gente. Tava todo mundo ali no nosso hotel, você olhava pra fora, cheio de torcedor, de repórter lá fora, aí na entrevista, a gente ia levar jogador pra falar na zona mista, muita gente, a gente tendo que conduzir tudo, treino no CT do Fluminense, no pré-jogo. Então ali foram essas 3 experiências da minha vida assim que realmente me marcaram. Essa do Eduardo Campos, por conta da surpresa, da magnitude que foi o acidente, por eu recém entrado na faculdade, o velório do Pelé, porque o velório do maior da história, o maior ser humano que já passou por esse planeta, e a gente conseguiu fazer tudo direito. Isso que foi desesperador. No dia que ele faleceu, bateu o pânico, falou, gente, e agora? Porque a gente já tinha tudo preparado, infelizmente. E isso acontece até em redações, pra avisar assim. Quando tem uma pessoa que ela é muito famosa, ela tem uma certa idade,
todas as redações jornalísticas, elas já deixam pronta o obituário. E Aí eu ia perguntar isso. Deixa real, pronto. então? Teve, É inclusive, real. uma situação de alguém que não O Pelé já tá faleceu pronto e desde os anos saiu, 90. e saiu a matéria, não teve? Eu não lembro com quem foi. A Rainha Elizabeth? Que aí acabaram publicando o obituário dela, ela não tinha falecido ainda, né? Acho que na Folha. Né? Na Folha. E isso O do realmente Pelé acontece. tá pronto desde quando? Desde os anos 90. Que isso, No gente? jornal Tiveram que Tribuna, atualizar de tempos em tempos. atualizaram um pouquinho. Porque, assim, Será que eu tenho um pronto mesmo? Com certeza, Mani. tem, claro que tem. E eles, assim, tem de todo mundo mesmo. Todo mundo quer... Não é ex-BBB, não, pelo amor de Deus. Agora, a pessoa que é bem famosa, sei lá, Xuxa, tem. Já deve ter. Tem. Todo mundo que é... a o presidente Lula tem. A Rita Lee, Rita Lee inclusive, tinha. no livro dela, ela escreveu, né? Na hora que eu morrer, com certeza, os jornais da imprensa já têm a minha vida pronta pra lançar, né? Então, isso é real. É Isso real. acontece. É real. Você tem uma pastinha, assim. É real. E Tem. Rita Lee, puxou. Tem. Infelizmente, porque isso pode acontecer de uma hora pra outra. Você não tá preparado. E por isso a agilidade, né? Tipo assim, morreu, já tem uns negócios. Exatamente. Que isso, gente? Os caras fizeram de ontem pra hoje. Com o advento da internet, antigamente o pessoal explica, não, o mais velho explica pra gente, que antigamente quando não tinha internet, era só o jornal impresso, eles já tinham isso pronto também, mas era muito mais fácil, né? Era só pegar ali e tinha um dia todo pra publicar. Agora com a internet não, é copiar, colar, pum, no ar. E o mais rápido é o melhor, né? Aquele, caraca, esse aqui já soltou a primeira notícia. O que dá Só tem que ter que tomar cuidado também, porque às vezes você faz na empolgação e acontece coisa errada. Até dando um exemplo desse que você falou da Rainha Elizabeth, teve um exemplo agora recente que o Pepe, o Altstut, que é o dono aqui do Memorial Vertical, faleceu. Não lembro se foi uns 2, 3 anos atrás. E aí um estagiário, coitado, do Globo Esporte, acabou achando que era o Pepe Macia, o ex-jogador do Santos. E aí ele publicou, cara. Né, no desespero, na ânsia de querer fazer rápido. De ser o primeiro. De ser o primeiro. E é bom ser o primeiro? É bom. Mas eu sou da. Eu não servia pra isso, não. Eu ia ficar muito nervosa, eu ia E ficar eu ia muito apertar o neurótica. botão, Tipo, aperte tá em caso certo, só, tá. em caso de falecimento. Tá um botão vermelho assim. É, na ponta. E aí o menino, coitado, na ânsia de querer na informação primeiro, Esses estagiários. foi lá e publicou que o Pepe, ex-jogador do Santos, tinha falecido. O Pepe, coitado, tava tomando café em casa com a esposa. Pô, eu morri. Saiu a notícia que o coitado morreu, cara. E aí, Vitor, quando acontece isso, como... Cara, Apaga eu- isso, rola uma moleque! direção. eu não sei o que aconteceu nessa situação específica, porque eu não trabalhava ali no Globoesporte.com, então não sei o que aconteceu. Mas eu acho que, infelizmente, o estagiário, se ele não foi com Deus. Se ele não foi de base, ele tomou uma advertência muito forte ali logo depois. Apagaram o do Pepe e postaram o obituário dele, né? Do estagiário. Não, Ele foi no lugar. Ele foi de base, coitado. Mas assim, esse é mais um exemplo de que tem que tomar. Cuidado. Eu sou da prática que eu prefiro 1000 vezes você chegar depois, mas chegar com a certeza de que você fez o negócio bem feito. A própria situação do Pelé, quando ele faleceu, a gente já sabia que, assim, a família do Pelé tinha avisado o Santos uma semana antes dele falecer mesmo, que falou, infelizmente ele tá numa situação que é irreversível, ele já tá em tratamento paliativo, que é quando desliga aparelho, não que desliga aparelho, né, que para de fazer quimioterapia, para de tentar fazer ele voltar. Só tá esperando. Tá só ele pra ele poder falecer, né, sem sofrimento. Porque esses tratamentos, quimioterapia, eles judiam bastante o corpo da pessoa, né? Faz a pessoa ficar debilitada. E aí a família falou, pô, não quero mais fazer ele sofrer. Vamos deixar ele partir na hora que Deus quiser. Só que eles avisaram o Santos antes disso. Falaram, isso pode acontecer a qualquer momento. Se já quiser deixar tudo pronto, porque a família quer fazer na Vila Belmiro. E aí, tanto que quando eles avisaram, o Santos montou a estrutura toda ali no gramado, e aí até descobriram antes, falaram, pô, mas o Santos já tá montando a estrutura antes do Pelé morrer. Só que como é que a gente ia falar isso pra imprensa? Falar, realmente, estamos fazendo isso. Não dava pra falar. Só que foi um pedido da família. E o que a família manda é lei nessa situação. Tudo que a família quiser, a gente ia fazer. O Santos só estava emprestando o local. O Santos não tem direito a nada ali. Quem manda é a família do Pelé. Os filhos dele, a esposa dele e ponto. E aí eles pediram pro Santos montar essa estrutura antes. Só que mesmo assim, a gente já sabendo que poderia acontecer essa possibilidade, tal, quando aconteceu de fato, saiu primeiro num jornal lá da Inglaterra, assim,
Nossa, que Pelé faleceu. Aí a gente, putz, e agora? A gente tava tentando entrar em contato com a família. Porque a partir do momento que a família falar, ó, faleceu mesmo, aí sim a gente publica e tal. Enquanto a família não avisasse a gente não ia postar. Por quê? Para não acontecer aquela situação. Então assim, mas o Santos demorou. E foi questão de 20 minutos. Eu prefiro demorar 20 minutos do que você publicar um negócio que não Se aconteceu. o Santos publicasse errado, ia ser Imagina a situação. sacanagem. Eu não ia nem estar aqui na entrevista, eu ia estar mandando um currículo para vocês aqui. Entendeu? E aí, depois disso, outros portais começaram a postar, tal, mas ainda não tinha chegado em nenhum portal brasileiro. Nossa, que coisa, né? Saiu primeiro lá Saiu fora. primeiro lá fora, impressionante. Aí chegou em um jornal daqui, acho que foi o Globo, postou primeiro, e no mesmo momento que o Globo postou, a família atendeu o telefone e falou, realmente, Pelé faleceu. E aí sim a gente falou, agora vamos começar a Saiu publicar. a nota. A gente publicou todas as homenagens que a gente tinha para fazer para ele e começamos a preparar o velório, que ele já estava meio preparado. Mas a gente já deixa preparado tudo, tava tudo esquematizado, mas quando acontece o fato, ainda assim bate um desespero. Fala, cara, a gente mandou o credenciamento, começou a credenciar acho que mais de 1.200, 1.300 jornalistas do mundo inteiro. Tinha gente do Chipre, do Azerbaijão. Nossa. Cara, eu nunca vi tanta gente na minha vida assim, credenciando para um evento. E aí foi um desespero total, só que eu passei o ano novo, porque ele faleceu ali no Acho que fez dia 29, próximo do ano né? novo, e a gente combinou com a família, eles optaram por fazer desse jeito, de fazer o velório só depois do ano novo, porque a Baixada tava lotada e ia ser caos, porque o Pelé é do mundo todo, então vinha gente do mundo todo. E aqui, infelizmente, a gente não tem um aeroporto, a galera tem que vir de São Paulo pra cá. Aí como é que vai fazer no ano novo? O pessoal descer a serra pra vir no aeroporto, pra vir em Santos. E aí a família optou por fazer o velório depois do ano novo. Então a gente ainda teve essa semaninha aí, semana não, uns 3, 4 dias a mais pra planejar tudo. Acabou dando tudo certo, foi assim, bem emocionante, não sei se vocês chegaram a passar. Você chegou a passar lá. A gente foi. E assim, pegou uma fila gigante, mas é aquilo, a fila tava muito grande, mas em nenhum momento eu vi gente reclamando, porque foi um negócio bem organizado, todo mundo chegava lá, passava, tinha o último contato com o rei, se emocionava e deixava, não teve uma bagunça no velório do Maradona, por exemplo, na Argentina, teve uma confusão e tal. O nosso foi bem organizado, assim, então isso foi uma das coisas que mais... Foi o maior trabalho da minha vida e foi o que me deu mais orgulho, assim, por todo mundo. Todos os departamentos fizeram tudo certinho, cara. Tudo certinho. O principal que foi a segurança. A segurança foi o que mais trabalhou nessa situação para montar tudo ali. Nós da comunicação, marketing, a gente conseguiu acertar tudo, então a gente fez uma despedida. Obviamente ainda é pouco pelo que o Pelé fez. O Pelé merecia muito mais, mas dentro da nossa situação ali a gente conseguiu entregar uma despedida digna pro rei, assim. Aí depois que tudo passou, quando a gente encerrou a nossa parte do serviço, que o caminhão de bombeiros saiu com o corpo do Pelé em cortejo pela cidade, ali a gente acabou, não tinha mais o que fazer. Aí eu peguei a bicicletinha, esperei ali na frente do Urico Mursa, que foi onde ele fez a última curva para ir pro memorial, que é onde o corpo dele tá. A hora que ele passou por mim, assim, virou, aí eu desabei. Porque eu tava... Você não... Acumulando, né? Ali Tava segurando a onda. Eu chorei muito, porque... E minha mulher até falou, você não chora por nada? Chorou, que é o Pelé, cara. Não tem... tudo aquilo ali, tudo que a gente viveu. E aí eu chorei por tudo. Pela questão profissional, porque eu vivi um momento histórico, trabalhei num momento histórico, ali é um negócio que eu vou guardar pra minha vida. Posso sair do Santos amanhã. Ali vai estar... Eu participei da organização do velório do Pelé, a gente fez tudo certo, foi uma despedida digna. E pelo lado do torcedor também. Assim, a hora que o Pelé saiu, eu falei, o Pelé, cara, ele vai ficar enterrado, a gente não vai ver o Pelé nunca mais. Porque a gente não imaginava o mundo sem o Pelé. A gente não via, a gente não encontrava o Pelé na rua. Mas a gente sabia que ele tava lá. Ele tava em algum lugar lá. Sabe? Parecia uma entidade mesmo que viva, que cuidava do Santos. E infelizmente ele saiu assim de uma hora para outra. O corpo, o humano, vai embora. Só que aí ali bateu... Ali caiu caiu a ficha. Ali foi punk. Mas foi sensacional pela experiência. Foi uma experiência única que eu vou guardar pro resto da minha vida. Não tem nem como... Tô falando aqui, mas ainda faltam palavras para descrever esse momento. Assim, foi demais mesmo.
com 29 anos, qual é o maior trabalho da sua vida? O velório do Pelé. Velório só do isso. rei do futebol. Só E aí isso. a gente até entende, a gente até sabe, tipo, o tamanho da grandiosidade do Pelé. Só que ali, acho que naquele momento, tipo, a gente... Nossa, cara, realmente, né? Que você falou, gente do Azerbaijão, do Chipre, não sei o quê. Chipre é um país, né? Que ninguém nem sabe que existe. Eu acho. Tinha muita gente. E tipo muita assim, gente. você olha e fala assim, cara, realmente, o cara é uma coisa estratosférica, né? Sim. Alucinógeno. E É aí? loucura. E assim, a Vila, ela é um estádio que, infelizmente, não tem uma estrutura tão grande assim, porque é um estádio antigo, tem mais de 100 anos, foi passando por reformas e tal, e lá não tem uma estrutura preparada, não é igual a Arena de Copa do Mundo, já tem tudo preparado para receber a imprensa. A gente não tinha. A gente teve que se moldar por 1.200 jornalistas, é muita gente, mais cinegrafista, mais preparador de câmera, tudo. A gente fez o quê? A gente combinou de posicionar todos eles nas cadeiras cativas, porque o espaço do corpo do rei estava no campo, a gente posicionou eles nas cativas aqui, porque eles conseguiriam ter um espaço para poder enxergar o rei, ver o pessoal passando e tal, só que não tem tomada ali. Aí você tem que puxar caminhamento, falar com o pessoal da elétrica para puxar, deixar a tomada para todo mundo. Aí tem que gastar o inglês, tem que gastar o espanhol, que eu não sou igual a Ju que fala bem pra cá. Eu hablo, só que eu não hablo tão bem assim. Muy bien, ¿no hablas? Sí, Un poquito? un poquito. Espanhol, um pouquito, pero aprendi na raça. Sim, muy bien. Porque assim... Mas Pelé em qualquer idioma todo mundo entende, né? Entende, assim, e você falando pausadamente, a galera vai entender tranquilo. Só que foi até uma experiência por isso. E eu tenho uma situação que, assim, eu nunca estudei espanhol. Eu estudei inglês. Fiz um monte de curso de inglês, então inglês eu tenho uma noção básica ali. Não é tão avançada, mas tenho uma noção básica. Só que de espanhol eu não tinha nenhuma. Só que trabalhando no Santos, eu preciso 1000 vezes mais do espanhol do que do inglês. Porque a gente não contrata treinador americano. A gente não contrata treinador que trabalha na Inglaterra. A gente contrata treinador da Argentina, do Uruguai. Jogador também. E jogador do Uruguai, da Venezuela, Soteldo. Então a gente acaba falando um pouco mais espanhol. E eu fui aprendendo na raça, assim. Eu pegando uma palavrinha-chave aqui, outra ali, vai juntando, vira um portunhol e a galera entende. E sai. E aí isso até me confunde um pouco, porque às vezes quando eu tenho que falar espanhol, quando eu tenho que falar inglês, eu acabo falando espanhol, é uma bagunça, cara. Nossa, eu não sei como essa daqui é um gênio, fala 300 línguas. Mas é Acho confuso, ótimo. É diferenciada. Eu misturo tudo, mas sai. Não consegui atender Na todo hora mundo, sai. deu certo. Jornalista se vira, né? Se vira, Tem que dar um jeito. Quem tem boca vai a Roma. É o que todo mundo fala. É isso aí. E eu acho que agora a gente pode chegar no Não Vire as Costas. Vamos, Já que a gente tá rapaz. com um jornalista, vai ser melhor Que ainda, isso aí, né? gente. Vamos lá pro Não Vire as Costas de hoje. Traz uma manchete muito bacana. É a minha essa? Bia Zanerato está otimista para a Copa do Mundo Feminina. O Brasil chega para ser campeão, diz ela. A fonte é do Portal do Holanda e diz assim: atacante do Palmeiras e da seleção brasileira, Bia Zanerato, afirmou em entrevista ao programa Joga Junto, do UOL Sport, que o Brasil hoje é top 1 do futebol feminino e chegará na Copa do Mundo da Oceania para ser campeão, tomara. O torneio acontece entre os dias 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia. Foi programado isso? Não, isso aqui caiu. Vitor, falando de futebol feminino, né? Agora se fala bastante, graças a Deus, tá vindo com força, tá tendo mais visibilidade. Não Isso me tanto deixa muito quanto orgulhoso. merece ainda, né? Mas... Não tanto, mas a gente tá caminhando, né? Inclusive uma Copa do Mundo feminina que vai ser transmitida, que vai ser, né? Que todo mundo tá agora com os olhos. E aí a gente tava até aqui falando, que eu falei assim, pô, a gente fala de esporte feminino, de futebol feminino, vem na minha cabeça, tá? Que não entendo nada de futebol. Marta, Formiga, Cristiane. Mas e aí, depois que essas mulheres se aposentarem e saírem de cena, você acha que tem uma galera que... Quem você acha que vem? Você acha que realmente a Copa pode ser nossa? Qual a sua expectativa dessa Copa feminina? Olha, eu acho que é o ano que a gente tem mais condições de chegar longe. Porque assim, até você falou, quando você fala de futebol feminino, você pensa na Marta, na Cristiane. Vem Marta, Cristiane, Formiga. Só que eu acho que a gente tá numa geração que, felizmente, muito felizmente, a gente não vai depender só de nomes. Porque naquela época chegou Marta, Cristiane e Formiga, só que eram só elas três
para carregar uma geração inteira e só na base do talento. Porque não existia nada Nenhum por trás. suporte. Nenhum suporte. Nenhum. Ninguém dava a menor mídia para as meninas. Elas só não tinha nem campeonato no Brasil. Era um ou outro aqui perdido, elas jogavam fora. Então, assim, elas não tinham devida atenção. A Marta, a Cristiane e a Formiga, e umas outras, Rosana, uma outra aqui, outra ali, elas ganhavam o dinheiro delas, mas lá fora. Porque aqui no Brasil não tinha nem competição. Não tinha a menor estrutura para isso acontecer. Então, às vezes que a gente chegou nos anos 2000, nas finais, chegou na final da Olimpíada, chegou na final da Copa do Mundo, que chegou com elas, foi na base do talento individual delas. Só que hoje não. Hoje você tem uma estrutura toda por trás. E isso aflora ainda mais o talento das outras meninas. Então, acho que a gente pode chegar, não pela questão individual, porque tem uma gênio da bola. Hoje a gente não precisa de um gênio. A gente tem um time muito qualificado, que as meninas têm toda a estrutura possível para chegar. Um exemplo, que eu não queria dar, mas infelizmente tem que dar, é o Palmeiras. O Palmeiras não tem um grande jogador hoje no elenco, não é um craque, um Neymar, não tem, mas tem uma estrutura muito boa, muito qualificada, que faz um time que não tem um gênio, mas tem bons jogadores, chegar longe. Eu acho que a seleção hoje ela é isso. Ela tem uma estrutura que vai fazer grandes jogadoras alcançarem o máximo que elas têm para poder chegar lá na frente. Isso é sensacional. Eu até fico muito feliz de falar de futebol feminino, porque eu até brinco com o pessoal, os estagiários que estão cuidando hoje, que nem são mais estagiários, que é a Bianca e o Thiago, que eles cuidam hoje do futebol feminino na parte da comunicação. A Bianca é a social media e o Thiago é o assessor. Na minha época só tinha eu de assessor e social media, fazia tudo e não tinha nada. E ainda nesse meio tempo ainda fazia coisa do masculino. E aí eu até brinco, falando, na minha época era tudo mato. Hoje vocês estão aí no bem bom. Por quê? Porque melhorou muito, cara. Parece pouco tempo, 5, 6 anos, de 18 pra cá, já teve uma melhora absurda. Naquela época ninguém assistia direito o campeonato. O Campeonato Brasileiro ainda já existia. Mas não tinha patrocínio, não tinha transmissão, era só uma transmissão perdida aqui, outra ali. Hoje, todos os jogos do Campeonato Brasileiro você consegue assistir em algum lugar. Se não estiver passando na Globo, vai estar passando no Sport TV. Se não estiver passando no Sport TV, vai estar passando na internet. Se não tiver em algum site perdido na internet, as TVs dos clubes têm o direito de transmitir. O Santos, por exemplo, quando tem jogo na Vila que não é transmissão do Sport TV, a gente transmite. Então, assim, hoje você consegue consumir o futebol feminino. Antigamente você não conseguia. Eu digo assim, de coisa de 7 anos atrás, 8 anos atrás. Imagina então nos anos 2000... Nos anos 90, não tinha condição, você só via na Olimpíada, na Copa do Mundo, nem na Copa do Mundo, mas na Olimpíada. Via, né? Quando tinha, então você não tinha nem, você só sabia os nomes, a Marta é boa, mas você nem via o jogo da Marta, você só assistia na seleção. Hoje em dia você consegue analisar, ver direitinho, pô, essa aqui merece estar na seleção. Tanto que a gente até brinca, a Cristiane tinha que estar na seleção hoje, porque a gente vê o jogo da Cristiane. A gente vê, pô, ela tá jogando muito, ela tem que ir. Antigamente você nem sabia, você não sabia se ela tava jogando bem ou não pra ir pra seleção. Hoje você tem esses acessos. E esse crescimento não é só na comunicação, é em tudo. O futebol feminino hoje tem roupeiro próprio, tem 5, 6 fisioterapeutas próprios, médico próprio. Aquele suporte que você falou, né? Entendeu? Hoje... As meninas, elas terminam o treino, elas têm o tratamento, ainda não é igual. Só para deixar claro, não é igual o que tem o profissional masculino, não é. Mas já tá bem melhor do que estava antes. Antes elas mesmas iam pro treino, elas carregavam as coisas dela, ela montava, colocava ali para lavar, fazia tudo misturado. Isso eu digo, né, em relação ao Santos. E mesmo assim, nos anos 2000, aqui no final dos anos 2000, 2010, o Santos ainda ganhou muita coisa com aquela geração de Marta, Cristiane. Por quê? Porque trouxe as grandes estrelas e fez um time ali com o talento. Hoje não é só o talento, hoje tem uma estrutura por trás. Então assim, pode ser até que não ganhe a Copa do Mundo. Acho que também não tem que colocar esse peso em cima das meninas, porque elas estão começando agora, estão vindo de uma geração de Marta e Cristiane. A Marta ainda tem condição até de jogar a Copa do Mundo, acho que a Cristiane não vai mais porque não foi convocada, mas tem que tirar um pouco o peso delas também, porque para substituir Marta e Cristiane não é fácil. Não tem que colocar uma obrigação delas ganharem. Sim. Só que tá chegando mais próximo, tá brigando de frente. Nos últimos amistosos, ganhou de seleção grande, sabe? Ganhou jogando bem. Então, assim, tem uma luz no fim do túnel. Assim, acho que se não ganhar nessa, vai chegando mais próximo. Uma hora você chega lá. O esporte, a vida é assim,
Não é ganha. Você mais perde do que você ganha na sua vida. Infelizmente, a gente perde, é derrotado. Uma hora a gente consegue. A questão é não desistir e tentar evoluir. E o futebol feminino, ele tá evoluindo muito, muito. Então, acho que tá no caminho certo. Acho que se não ganhar nessa Copa, tem a próxima. E o legal é ver as meninas evoluindo e ganhando salários compatíveis com o que elas fazem. Sim. Ainda é muito pouco perto do que os caras ganham, mas já é uma evolução. Você vê as competições, elas pagando uma premiação boa, porque isso incentiva os clubes também a investir. A investir. E patrocinadores a virem, né? Entendeu? Porque antes o Campeonato Paulista, o brasileiro, não pagava nada pro campeonato. Ah, foi campeão, e aí, ganhou uma medalha. Nossa, vou fazer o que com a medalha? Sensacional. Mas tem que ter um investimento, porque como é que vai pagar o salário do atleta? Aí o clube vai falar, eu vou pagar o salário de um elenco para o elenco ser campeão e eu não ganho nada, eu vou só ter prejuízo. Aí pro clube não é viável. Então as federações começaram a investir mais, tem patrocinador maior. Então assim, isso está fazendo o futebol feminino chegar num patamar muito legal. E eu não é demagogia, eu gosto, eu acompanho, porque eu torço muito para as meninas, sou amigo de todas elas do Santos. E é sensacional, cara, ver esse crescimento, assim, ver o futebol feminino. E eu fiz um pouquinho, porque eu peguei o futebol feminino, já estava no crescimento, mas ainda não tinha chego nesse patamar. 2018, por exemplo, não tinha transmissão ali, outra aqui, mas aí não era tanto. Hoje tem em todo lugar. Quando a gente chegou, quando eu cheguei no Santos, não tinha rede social só do Santos, das Sereias da Vila, eu digo, né? Era só rede social do clube, que quando tinha jogo das Sereias, postava lá também. Só que, infelizmente, isso acaba influenciando com o masculino. Porque se o masculino tá ruim, tá perdendo o jogo, não tá numa fase legal, a internet ela é um local da pessoa despejar a frustração dela, igual um estádio de futebol. Aí as meninas iam jogar uma final de campeonato. Só que um dia anterior, o Santos no profissional, perdeu um jogo no Campeonato Brasileiro. Aí a gente fazia o post. A gente não, porque eu não sou social media, né? Os meninos faziam o post. Hoje tem Sereias da Vila na final do campeonato. Você lia os comentários, era só gente esculachando o profissional. Ninguém dava dando bola pras meninas. Aí até que a gente chegou num ponto e falou, pô, a gente tem que criar uma rede social só delas. Desvincular. Porque tem que tirar um pouco. Não totalmente. De vez em quando a gente faz post no collab, um compartilha, uma ajuda. Mas tem que desvincular um pouco. Porque senão, quando o profissional tá ruim, eles vão só lá xingar as meninas que não tem nada a ver com a situação. E aí acho que o primeiro clube a ter rede social própria foi o Santos. Do futebol feminino. Isso em 2018. E aí depois todo mundo veio atrás e hoje todos os clubes praticamente têm. Porque viram que tem que desvincular um pouquinho, não muito. Mas pelo menos na questão de, deixa os caras xingarem só ali. Não fica xingando as meninas, tadinhas. Não tem nada a ver com isso. Se elas estiverem jogando mal, aí quem torce pro futebol feminino vai lá e pode xingar elas lá. Mas aí é pela situação mesmo ali. Não tem uma coisa externa. E isso é legal pra caramba, ver essa evolução. Hoje a rede social do Santos, o Instagram das meninas tem mais de 100 mil seguidores. Quando a gente começou não tinha nada. Tem o Twitter das meninas só pra elas. E, isso a gente sempre tenta fazer uma interação. Isso, e criar rivalidade também. Porque antes quando o Santos foi campeão de tudo lá nos anos 2000, 2010, com a Marta, a Cristiane, os rivais do Santos não tinham time de futebol feminino. Não tinha Palmeiras, não tinha Corinthians, não tinha... E isso acaba não fazendo o negócio crescer. Por quê? O que sustenta o futebol é a rivalidade. É a graça. Você ganhar do rival e zoar ele no dia seguinte. E isso não tinha no futebol feminino. Vocês ganhavam do São José dos Campos, que é uma equipe sensacional no futebol feminino, mas que não tem uma história no masculino. Ferroviária. Aí quando Corinthians veio forte, Palmeiras, São Paulo, aí foi o que serviu mais ainda para crescer. Porque se criou a rivalidade, tem a zoação, tem grupos de torcedoras que só zoam o futebol feminino. Isso é legal, cara. Ver isso legal. Aflorar é sensacional. E Falei demais, né? Quero Nossa aproveitar para Senhora. destacar aqui pro Kaique que o Santos tem o rei e a rainha do futebol. E o rei do futsal também, que é o Falcão. Só Que para deixar isso, claro aqui, gente? entendeu? Para continuar no convencimento também. Pra você ver. E assim, Vitor, Peixão, né, cara? Peixão. particularmente, a Jé concorda comigo, né? Eu queria que a Cristiane e as meninas jogassem no feminino e no masculino também. De verdade, né? Eu lembro, inclusive, que, infelizmente, a torcida do Santos é maravilhosa, é uma torcida muito evoluída, mas ainda tem alguns caras, né? Todo lugar tem. Deu não tem a Jé, a como. gente tá lá vendo o jogo, aí de repente no masculino,
o juiz fazer alguma coisa, aí vai e xinga a mãe. Não xinga o juiz, xinga a mãe dele. Ou do jogador não tá jogando bem e falarem assim, tá jogando que nem menininha, não sei o quê. A gente ficava tão pé da vida nessa hora que a gente começava, né? Joga que nem a Marta, joga que nem as meninas, Boa. joga que nem a Cristiane, pra dar uma... pra eles se tocarem, né? Que não tem nada a ver. E de verdade, quando o Santos não joga bem, eu falo, putz, mano, por que as meninas não podem entrar em cena? Porque elas sempre arrasam, né? Mas aí é que entra o que eu acabei de falar da rede social dividida. Uhum. Você coloca só na rede social dos atletas, do Santos, da instituição Santos, quem quer xingar os caras pode xingar eles lá, não fica só xingando. Um post das meninas não influencia no post deles, entendeu? Porque a galera que acompanha o futebol feminino, que consome o futebol feminino, pode ir lá e dar o like e comentar e torcer. Elas merecem E muito não ser exaltadas. E não misturar muito. Porque, infelizmente, toda torcida, todos os clubes, nem só torcida, né? No A sociedade Brasil, é a machista. sociedade tem sociedade ainda é muito... machista. É machista, E o futebol homofóbica, ainda tem, é um tem. produto majoritariamente masculino, Bastante, né? bastante. E Ju, eu ia até te fazer uma pergunta, porque lendo essa notícia do Bora Falar e o Vitor falando, pra você, como torcedora do Santos, ver também esse avanço do futebol feminino, as meninas da Sereia, tudo isso que o Vitor falou que já alcançou, e vem a Copa, tudo isso, você como torcedora apaixonada por futebol e como mulher, pra você também é uma coisa extraordinária, né? Como você sente quando você... É incrível, e a gente observa e entende a estrutura machista que a gente vive, pensando em experiências que a gente viveu, né? Eu me tornei sócia do Santos em 2009, 2010, acho que 2009. Mesma época que eu, E inclusive. meu pai nunca gostou de assistir futebol no estádio. Eu gostava de ver em casa, no sofá, tranquilo, sem, né, toda a cantoria e toda aquela agitação que tem no estádio, né? Mas eu convenci ele a ir uma vez comigo. A gente ficou justamente na torcida jovem. Então ele adorou, né? Ali é bom demais. E foi um dia que a gente perdeu de virada pro Lanterna do Campeonato no aniversário do Pelé. Nossa. Foi uma coisa, chovendo. Mas eu saí de lá flutuando. E eu tive aquela experiência na vila e depois demorei muito pra ter outra. Porque meu pai não gostava de ir. E mulher ir sozinha era... E naquela época ainda... Eu acho que eu estava nesse jogo, inclusive. Foi 2010, não foi? Se eu não me engano. Acho que foi. Foi pro Grêmio Barueri. Mas eu comecei Estava lá. Foi. Eu comecei a falar... Grêmio Prudente. Que já Grêmio tinha virado Prudente. Grêmio Prudente, verdade. Isso, Foi. eu ia falar, eu vou começar a ir. Agora eu sou sócia, né? Ninguém me segura mais, que meus pais não queriam, eu vou. E aí eu comecei a ir sozinha, eu ia sozinha. E era aquele mar de homem indo pro estádio, e eu lá, indo na final da Libertadores. Estava lá também. E foi no Pacaembu. Meu pai não queria que eu fosse. Eu falei, eu vou, não tem discussão, eu sou sócia. Eu fiquei lá apertando F5 até atualizar a tela no meio-dia. Comprei o ingresso, não podia levar acompanhante naquela época. E a gente arrumou carona, né, pra eu conseguir ir pra São Paulo. Eu fui de carona, assisti sozinha. E depois, ao longo dos anos, ver mais mulheres começarem a frequentar a vila, ser mais natural, eu senti essa transformação. Eu lembro que até uniforme, Vitor, só tinha uniforme pra homem. Eu comprava, porque eu sou essa pessoa, né, super magrela, eu comprava o uniforme infantil, As próprias pra jogadoras. não ser tão largo. Se você pegar fotos antigas do time de 2010, 2009, da Marta e da Cristiane, os uniformes delas também eram de homens. Não tinha uniforme feminino. Aí você via, você chegava com aquela roupa larga, Largona, parecia um pijamão. Agora hoje não. O time Sim. profissional tem só uniforme das meninas. Elas não precisam pegar a roupa deles. Quando a gente vai fazer o Media Day, o Media Day é quando a gente faz aquelas gravações com os atletas que vão pro telão, pra rede social, quando faz gol comemoração. Antes a gente só fazia deles, agora a gente faz no mesmo dia, faz o Media Day delas e o deles com a mesma camisa, com a mesma importância, junta um do lado do outro pra fazer a foto junto, pra ter essa interação, pra eles verem que são modalidades que tem a diferença. Não vou negar que tem, e tem que ter mesmo. Eu odeio ficar esse tipo de comparação também. Eu acho que tem que ter, porque são modalidades diferentes. Não dá pra falar que você ficar comparando é ruim pra modalidade, pro futebol feminino, esse tipo de comparação. É bom ter essa divisão, mas ao mesmo tempo é bom ter a interação. De falar, ó, tá todo mundo junto, é o Santos, sabe? Aí teve jogo que a gente teve agora, que foi um jogo do Santos
do profissional que jogou no mesmo dia das meninas. A gente colocou lá um Hoje Tem Santos, só que a gente juntou a foto do atleta do Santos com a atleta do feminino. A gente fez a foto junto e tá lá um escorado no outro, assim, Hoje Tem Santos com os dois, pra todo mundo ver que tem jogo dos dois. Pra todo mundo se ligar nisso. Isso é uma coisa que não tinha antigamente. E hoje, pô, você falou da torcida. Tem torcida organizada feminina, que é a bancada das sereias. Naquela época eu Não ficava tinha feliz nada. de ver bandeirinha mulher. Era isso. Ficava feliz quando tinha uma bandeirinha mulher, porque era uau, uma bandeirinha mulher aqui. E agora a gente vai na vila, a gente vê Tem até idosos, bebezinho, a mãe com os filhos assistindo. A gente se sente representado, né? E isso faz toda a diferença. E falando até do lado jornalístico, você vê mulher com lugar de fala na rede social, tem influencer feminina, sim, várias. que sabe, comenta os jogos e o pessoal acompanha, dá credibilidade. Antigamente você não via isso. Eu tenho amigas que são influencers do Santos. Você tem a Anitta no Twitter, tem a Isabel que faz coisa no Globo Esporte. E elas têm uma influência grande sobre essas pessoas, e isso é muito legal, porque antigamente você não via a mulher falando sobre futebol e tendo relevância. A mulher falava, mulher não entende nada. Não entende nada. Hoje ainda existe o cara que comenta lá, mas ele é minoria. Ele fica lá no Facebook, Tem lá, que até é onde a rede social que tem os caras que falam Tem besteira. até as narradoras agora, né? Na TV, que narram, exatamente. que comenta, que jornalistas narra. esportivos. Nossa, Exatamente, muito legal. isso tem um crescimento muito, muito bacana mesmo, assim, sensacional. Acho que tem que ter. Tem a questão da galera, da menina pequena que tá na casa dela lá de 5, 6 anos, tá vendo TV, ela vê uma moça narrando, ela vai querer se inspirar nela. Sim. Que foi o que aconteceu comigo. Eu, quando era moleque, eu quis virar jornalista esportivo porque eu via os jornalistas lá falando. Então, pra menina, ela vê uma mulher ali, é uma inspiração pra ela. Ela Não pensa, tem, eu posso também, você né? entendeu? É a representatividade, essa é a palavra, representatividade. Isso vale pra tudo. Pra menina, pro negro que quer ver lá e ver um rapaz na Globo e fala, putz, eu quero estar ali também. Se ele pode, eu posso. Porque quando você não vê uma pessoa semelhante a você fala, putz, não vou conseguir. Mas quando você vê, você fala, se aquela pessoa tá lá, eu posso. Pra Isso é gay sensacional. também, pra LGBT, porque Também, tem torcidas que são LGBT, né? Eu não tenho nada de futebol, mas não tem uma torcida. Bastante. Inclusive do A Corinthians, a homofobia ser gaivota da Fiel. condenada, Acho né, incrível Maninho? isso. Quando É acontece o quê? alguma situação de homofobia, ser condenado, o clube Sim, pagar, ser sim, penalizado. Teve a sim. situação agora no clássico, Eu ia falar, Corinthians teve um e São negócio Paulo. agora, né? Que o pessoal ficou lá falando besteira. Porque isso era um padrão, né? Antigamente, infelizmente. E o São Paulo pegou essa Pegou coisa esse título de Bambi, não sei do que, não sei nem porquê. o Vampeta que criou isso, brincando lá na época. Ah, esse Vampeta. E aí, existia esse tipo de coisa naquela época. E era comum, tipo, bicha, gay. E ficava. Só que a gente evoluiu como sociedade nesse ponto. E hoje isso é condenável. O jogo com São Paulo e Corinthians foi paralisado por causa desses cânticos. Que entendeu? Não vou falar, não vou cantar aqui, obviamente. Mas Depois você canta pra mim. Eu nem sei. Não, porque, tipo assim, é uma piada tão... Ai, que tô cansada. Porque quando o povo perguntar, você torce pra que time? Eu falo São Paulo. aí já vão ficar fazendo Aí o povo... graça. Putz, isso é ridículo, cara. Aí eu, gente, o que foi? Não tô entendendo. E eu já tô cansada dessa piada, gente. Já tô cansada dessa piada. Vai. Por isso ele vai começar a torcer pro Santos. Gostei já. Não é. Não, eu vou ser São Paulino e é isso mesmo. Mas não sei nem nada. É isso. Só que se você pega assim um recorte do que aconteceu semana passada e se eu volto no tempo 10 anos atrás e falo, 2023, os caras paralisaram o jogo porque teve canto homofóbico. Os caras falam, para de falar mentira, tá de brincadeira. Porque era normal. E eu não vou ser hipócrita aqui. Eu já cantei isso no estádio. Porque fazia parte do folclore. Chegava lá, as bicha! E você cantava e passava e você achava tudo ok. Entendeu? E tava tudo bem. E isso é uma coisa que influenciava na criançada. Eu era criança e ela ficava escutando os caras cantando. Pô, é legal, Você reproduzia. E a partir do momento que você proíbe e você coloca uma lei e você para o jogo e fala, enquanto não parar, o jogo não vai continuar, a galera para, e isso para de virar exemplo pra molecadinha. Não vamos dizer que tem um exemplo bom que a gente tá falando aqui, e você vê a representatividade lá na TV e querer fazer aquilo ali, tem um exemplo ruim. Você vê o cara xingando de filha da mãe, entendeu, bicha, tudo, você vai querer seguir aquilo. Você fala, pô, se meu pai tá fazendo aquilo ali é porque é legal, vou fazer igual. E agora que
ainda não parou, ainda vai demorar muito para acabar de vez, é um processo. A nossa geração é a geração que começou com isso, mas não é a geração que vai acabar de vez, vai demorar mais umas 3 gerações para encerrar, mas você, sabe, acabando, diminuindo, aos pouquinhos, uma hora chega. Antigamente o clube não fazia post em rede social no dia da luta contra a homofobia. Sim. Hoje todos os clubes Foi fazem. dia 17 de maio, eu vi vários Exatamente. E aí tem muito clube que tem tabu em relação a isso. O Santos é um clube que não tem tabu nenhum. A gente posta, coloca a bandeira do eu vou lá, gay, posso entrar no Santos e tal. Exatamente, Mais um pode. motivo. Olha! Exatamente. Para. Mas sabe uma coisa que você falou de representatividade? Ai, meu Deus, já tá acabando o tempo, né? Mas só um negócio. Sabe um negócio de representatividade? Tipo assim, porque é muito raro, nem sei se tem, os jogadores homossexuais. Mas tem muito atleta que tá saindo do armário e que tá, assumidamente gay. E aí a galera pensa, caraca, tem sei lá, um jogador de futebol gay, um corredor gay. Então aquela gayzinha lá no interior que vê e fala assim, Quer jogar bola? eu também posso, porque aquele lá tá... Porque ainda é um Isso é ambiente bastante. muito, como a gente falou, né, rígido. É bastante. Pra galera falar assim, pra um cara chegar e falar assim, pô, eu sou um super atleta, jogador de tal time, mas eu sou gay. Muita gente vai esquecer que ele é um puta jogador só pelo fato de ele ser gay, né? Então, gente, vamos ser quem você é no campo, fora do campo, né? Essa é a minha mensagem. No futebol, infelizmente, ainda é bem raro o cara se assumir. Eu acho que, óbvio que tem gay. Todos Claro que tem. Só que os caras, se tiver no Santos, no Corinthians, São Paulo, Palmeiras, todos os clubes, é muito difícil pro cara se assumir, porque realmente, internamente no futebol, ainda existe esse tabu. Lógico. Externamente, a área de comunicação, a área até da torcida, melhorou um pouco. Internamente ainda existe muito. E é muito raro ter casos que o cara consegue se assumir e não sofrer Uma consequências. represária, né? Só a gente pegar o exemplo do Richarlison, do São Paulo. Não sei se você Sim. sabe. Esse é um cara que sofreu muito ao longo da carreira, muito, porque foi um cara que pegou isso lá no início. E ele nunca tinha se assumido. Assumiram por ele, né? Exatamente. Mesmo sem ele falar nada. Ele nunca... Tanto que ele... E isso é uma coisa que ele chegava com namorada no CT... Só que agora, depois de muito tempo, ele já trabalhando na Globo, aposentado, ele assumiu que ele é bissexual. Depois de muito tempo. Só que quando ele jogava no São Paulo, 2005, dos anos 2000 aí até 2010, ele sofreu muito. Ele foi assim... Foi um caso que quem é de fora e sente a dor da pessoa, sentia pelo cara, porque ele era muito estigmatizado, os caras eram muito xingados, todos os estádios ele era... escorraçado. Já fui em jogo que ele jogou contra o Santos e ele foi hostilizado de uma forma assim muito assintosa. Ele sempre se manteve, teve uma postura exemplar, nunca foi pra cima de ninguém, nunca agrediu ninguém. Só que esse é um cara que sofreu muito. E ele é um cara que, se outros atletas hoje em dia acabarem se assumindo, vai ser muito porque ele apanhou lá atrás. Apanhou muito, mas abriu portas. Exatamente. E eu acho que isso parte um pouco de todos nós, assim, começar a ter essa liberdade. Eu vou até indicar uma série aqui, não sei se eu posso. Não sei se vocês assistiram. Tá patrocinando a gente. É a série Ted Lasso. Que isso? É um nome mesmo, é Ted Lasso. Só dar uma sinopsezinha. Basicamente é um treinador de futebol americano que vai na Inglaterra treinar um time de futebol lá. Enfim, é isso. Só que essa série, ela conta a perspectiva do futebol, só que de uma forma mais leve. E aí tem uma cena de que um jogador desse time, ele se assume gay. E, cara, ela é muito linda, assim, muito Legal. mesmo. Eu acho que quem gosta de futebol, eu que vivo dentro do futebol, e eu acompanho essa série, eu vejo que tem muita semelhança, só que tem as diferenças que na série acontecem umas coisas que deveriam acontecer no profissional masculino, que não acontecem, e que tomara que essa série sirva de exemplo para começar a ter essa liberdade, a galera poder sair do armário sem sentir preconceito, entendeu? Medo, Sem né? medo. Porque o futebol é um ambiente muito machista, muito. Ainda é um caminho longo para mudar isso. Pra mudar pra muito. ser um futebol pra Melhorou, todos. mas melhorou Todos assim... E todas. Melhorou 5%. Ainda falta muita E coisa. depois dessa lição de sabedoria de um torcedor, que quem ainda não pensa assim, por favor, escute, né? Pra gente mudar essa cultura. A
A gente tá chegando no finalzinho do agora que programa. tava o papo bom, rapaz. Pois é, mas antes de passar pro Kaique fazer o bate-bola, que eu tenho certeza que o Vitor vai arrasar, porque ele é santista, Mas ele né, disse que não é maninho? bom de bola, não. Bate de jogar, bola, né? Não, sou horrível. Eu quero fazer uma pergunta pra você, Vitor, que é a seguinte. Quando a gente vai ganhar um Brasileirão de novo, cara? Dá uma Ih, previsão agora, aí, rapaz, mediúnica, isso já porque tá pronto eu também. queria tanto, sabe? Nem Libertadores, Brasileirão, eu Pô, queria eu queria tanto. também. Eu lembro 2010, 2004 e 2002 foram anos sensacionais. Eu ainda tô torcendo pra conseguir o meu primeiro título trabalhando no Santos no profissional masculino, porque eu já ganhei, fazia parte ali da comissão que foi campeã paulista em 2018, dentro da fazendinha do Corinthians. Sensacional, comemoramos lá dentro, bagunçamos lá o vestiário. Mas no profissional ainda não consegui ganhar, bati na trave ali naquela Libertadores de 2020, que foi o dia mais triste da minha vida, não vou negar. E, cara, a gente tem que acreditar, né? Nossa função, infelizmente, eu não posso fazer nada, que minha função é só levar o jogador para a Dá entrevista. uma xingada nos jogadores de vez em quando, dá uma puxada assim na orelha, Pô, ajuda nós. Essa é uma situação que às vezes a gente sofre por ser funcionário. Porque Imagina. a gente fica lá, acaba o jogo, um jogador X faz uma coisa horrível, faz um gol contra, sei lá, e eu fico possesso com ele. Funcionário e torcedor. E torcedor, porque quando você é só funcionário, mas não torce pro clube, você consegue levar. Mas aí eu chegava lá possesso, aí eu entrava no vestiário, olhava pro jogador assim, cara, quero pegar esse cara. Eu e a Gé, a gente não ia dar certo com E isso não pode né? fazer nada, porque você tá trabalhando, aí você guarda e fala, não, tá. Aí leva ele pra dar entrevista, tem que manter um sorriso, fala, não, cabeça pra frente aí, já tá tudo certo. Só que por dentro, fala, quero matar esse cara. É o lado ruim de ser torcedor e trabalhar lá. E a gente tem que trabalhar. Infelizmente, o Palmeiras e o Flamengo, eles estão numa crescente, são dois times muito... eles Que estão raiva do Gabigol. eles criaram uma distância muito grande ali pro restante dos clubes. Então é difícil. Mas a gente acredita. Futebol é momento. Um dia vem. A gente teve aquela fase dia espetacular, vem. 2010, 2011, ganhou tudo. Ali foi o ápice. A gente só metia porrada em Flamengo, em Palmeiras. Eu falo ninguém arrumava nada pro pra Santos. Jé que nessa época que eu ia de 2010, que eu comecei a ir, tinha sempre os senhorzinhos que ficavam, que Neymar, A gente na era minha feliz. época era fulano, ciclano, não sei o quê. Aí eu olhava e falava, gente, que absurdo, né? Fica ele- desprezando os jogadores, mas hoje Ele eu não faço sabia. isso. Hoje eu fico ali, ai, toma banho, cara. Na minha época o Neymar, Eu faço vi isso o também. Neymar dar drible aqui, ó, tu não sabe jogar. E- Eu virei quem eu não Mas queria esse virar. tiozinho de 2010, ele tava sendo feliz ali com o Neymar e não sabia. não sabia. A gente sabia. E não sabia. Foi a minha época de... A gente sabia. Saindo fora. Papo de torcedor. Mas também eles, quando o Neymar fazia gol, falavam, meu garoto, não sei o que, eu ficava olhando assim, gente, tem uma Foi- bipolaridade aí. Foi a minha época, assim, de torcedor que eu... Auge. Porque nossa, quando era eu me bom mudei ser pra torcedor. cá, em 2009, final de 2009 e 2010, eu tive meu primeiro emprego, que eu nem coloquei aí no currículo, eu esqueci até. Que o meu primeiro emprego foi trabalhando como numa loja de sorveteria no Guarujá. E ali, até sabe o mercado, falando o nome de mercado é complicado. Eles não Eles não estão patrocinando. Aquele ali perto do... Perto da ponte que divide o Itapema ali. Ah, tá, sabe? eu sei. Então, Fica ali no final. isso, Sei. ali tinha uma sorveteria, foi meu primeiro emprego ali. E naquela época, pô, eu ganhava R$1.000. R$1.000 em 2010 era muito dinheiro. Era. E ainda eu não tinha uma conta pra pagar, não tinha filha pra sustentar, só morava eu e meu pai comprava Delícia. era R$1.000. Aí esses R$1.000 no meu mês era pra ir na baladinha e pra ir ver jogo do Santos. Eu fui em Maravilha. todos. Até na Bahia eu fui naquele título da Copa do Olha. Brasil em 2010. Eu estava lá. Então, assim, Legal. foi minha época de torcedor que eu mais aproveitei. Todo jogo do Santos eu tava lá. Madruguei na vila pra comprar ingresso. Então, eu fui feliz. A gente torce pra voltar a ser feliz. Pô. Agora trabalhando no clube, no meu caso. Nem me fale. Mas a gente aproveitou bem. Que época maravilhosa. Futebol é momento, quem sabe não volta. Santista é saudosista, né? A Ah, gente eu reclama sou. quando falam isso, mas Eu sou bastante. Nossa, quando o Neymar foi na Vila agora, mês passado, nossa, eu falei, meu menino, volta, pelo amor de Deus. volta, Neymar. Volta pra gente. Vai voltar, ele vai voltar. Vai deixar a gente feliz. Tenhamos fé. E agora vamos pro Vamos pro bate-bola. bate-bola, depois desse papo torcedor aqui. Você vai torcer pro Santos, ainda vem participar de novo aqui, e aí você vai estar nesse Mas bate-bola você com a Ele gente. traz uma coisa. camisa autografada.
Você sabe uma coisa? Eu tenho um carinho pelo Santos, como eu te falei, né? Meu pai santista. Meu Olha aí. carinho é a cidade do lado, é aqui. Tem Entendeu? uma coisa A vila aqui do regional. lado pra ir ver jogo. Mas eu sou São Paulino, até porque a minha paixão é o Kaká. Eu sou apaixonado por ele. É, o Kaká. Desculpa, desde Realmente menina, ele tem- Desde quando eu era muito menina, eu era apaixonada por ele. Eu sou. Você não foi apaixonado pelo Neymar? Não. Porque teve a época de Neymar pegava. Zete também. Não, pegava ele, mas Não era um não, amor maior. meu coração pulsava pelo Kaká. Vamos pro bate-bola, Vitor, de encerramento. Bate-bola, Bora. você já sabe, né? Eu chuto daqui, você rebate daí, tá? Meu E Deus. vamos ver quem faz gol. Vamos lá. Vitor, jornalismo pra você. Jornalismo. Rapaz, eu não sou muito bom com essas coisas. realmente ele não é bom de bola. Eu não sou. Bate-bola, Mas eu vamos acabei lá. de chutar. Jornalismo. Jornalismo. Sonho. Futebol. Tudo. Santos Futebol Clube. Eu devia ter colocado tudo pro Santos, né? Mas, Tudo dois. tudo principalmente. O tudo maior. O Santos. Paternidade. Rapaz. Agora Tirei as pegou. palavras do Agora cara. pegou. Paternidade. Felicidade. E agora imagina que o mundo parou pra ouvir você. Todos os torcedores do Santos, todos os jogadores, todo mundo parou pra ouvir você, pra sua câmera. Que mensagem você gostaria de deixar pro mundo? Cara, mensagem principal é clichê essa daí, né? Mas assim, nunca desistam dos seus sonhos. Porque eu lá em 2004, 2005, comprava meu jornalzinho do Lance, acreditando que um dia eu fosse trabalhar cobrindo o Santos Futebol Clube. E hoje eu tô num lugar melhor do que esse. Estou trabalhando no Santos, no time do meu coração, vivendo um sonho todos os dias, seja na situação ruim, na situação boa. Então é isso, não desistam dos seus sonhos, corram atrás, porque dá pra chegar, gente. Dá pra chegar. A Ju tá aqui também. Eu lembro quando a gente morava lá no Guarujá, ela também tinha um sonho dela, tá realizando o sonho dela também. Então isso é a prova de que os sonhos são realizáveis. São difíceis, existem situações na vida que parece que não vai dar certo. Nesse podcast aqui mostrei que várias situações me deixaram ali com medo, achando que não ia dar certo e tal. Então acredita que de uma forma ou de outra vai dar certo. Acredita no sonho. Senhoras e senhores, Vitor Anjos! Vitor, muito obrigada por ter aceitado Que o convite isso, de pô. estar aqui com a gente. É muito bom ter uma pessoa com bom gosto, né? Aqui na bancada pra dar uma equilibrada, né, maninho? E foi muito bom conversar Deu tudo contigo. certo, foi bem. Foi maravilhoso. Você Obrigada. Arrasaram, então fechou. Porque eu vim sem preparar nada. Eu falei, vou só falar besteira lá, mas deu tudo certo. Arrasou, arrasou. Obrigada, maninho, por estar Obrigado, sempre Ju. aqui com a gente, né? Deixando esse programa ainda melhor. Obrigada, Jéssica Lafron, Beni Coquito Filho, Lua Matos e a você que assistiu o programa de hoje, gravado diretamente aqui do Juicy Hub, que é a nossa casa do Muito Bora bonito Falar. Se você ainda não conhece, o Vitor tá falando que é bonito, ó, vem tomar um café aqui com a gente, que a gente vai conversar sobre muita coisa também. É isso, espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau. Sou alvinegro da vida. Gostei. Tô virando aqui. Não vou virar. Bom demais. E a gente já parou, querido? Você pegou esse finalzinho, né? Acabamos de apresentar Bora Falar com Juliana Lafron.